Olá, ouvintes, graça e paz. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. E a mensagem desta noite, ela vem intitulada Deus sempre misericordioso. Eu vou começar com uma reflexão de o dono de uma bem-sucedida farmácia numa cidade do interior, Seu João. Seu João não acreditava na existência de Deus ou de qualquer outra coisa além do mundo material. Certo dia, quando ele já estava fechando a farmácia, chegou um garoto com uma receita na mão, solicitando um remédio. Ele disse que a farmácia já estava fechada, mas a criança, com lágrimas nos olhos, informou que sua mãe estava muito mal e que precisava com urgência daquela medicação. Devido à insistência do menino, mesmo contrariado, ele resolveu abrir a farmácia e vender o remédio. Mas, devido à sua insensibilidade e aquele nervosismo sem causa, ele não acendeu a luz e pegou um medicamento errado. E pior, o efeito era exatamente o contrário do que aquela mulher precisava. E certamente iria matá-la. Então, em pânico, tentou alcançar a criança, mas sem sucesso. Voltou para a farmácia, preocupado, cabisbaixo, e sem saber o que fazer, com a consciência pesada e com medo, muito medo, medo de ser processado ou até mesmo ser preso, de perder tudo que levou a vida inteira para construir. Mas, pelo instinto, ele fez algo que nunca havia feito, ou seja, ajoelhou-se e orou. Isso mesmo, um ateu, na hora do sufoco, ajoelhou-se e orou. Mesmo sendo um ateu, seu espírito o levou a buscar o Criador e clamar por ajuda. De repente, ele sentiu uma mão a tocar-lhe o ombro esquerdo e, ao se virar, para sua surpresa, ele deparou-se com aquela criança. E a criança disse: Senhor, por favor, não brigue comigo, mas é que eu caí, eu levei um tombo e quebrei o vidro do remédio. Dá para o Senhor me dar outro? Era tudo que o farmacêutico queria ouvir. Deus é misericordioso. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia! Misericórdia é Deus nos livrando de um castigo que merecíamos. Aquele homem, aquele farmacêutico, ele merecia, por causa da sua imprudência, da sua insensibilidade. Mas Deus agiu com misericórdia sobre a vida dele. Misericórdia é libertação de um julgamento. Em Lamentações, capítulo 3, 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, mesmo sem merecimento, Deus nos ama, Ele é bondoso, amoroso e misericordioso. Andamos errantes, pecamos, erramos o alvo a todo instante, entristecemos o coração do Pai, o nosso Criador.
tomamos decisões sem consultar o Senhor, fazemos aquilo que está no nosso coração, atendemos o nosso desejo, fazemos a nossa vontade e nunca a vontade de Deus. Dificilmente fazemos algo para agradar a Deus. Muitas das vezes pedimos algo a Deus, imploramos, fazemos até propósitos, e quando recebemos o favor, a graça do Senhor, nem lembramos de agradecer. Mas Deus continua o mesmo. Ele é fiel, imutável, sem sombra de variações. Ele é piedoso, gracioso, está sempre disposto a nos perdoar, nos dar nova chance. Deus é rico em misericórdia, abundante em benignidade e verdade. Os nossos pecados, as nossas transgressões são como a fagulha que cai nos oceanos da misericórdia de Deus. Não há mais água nos mares do que a misericórdia de Deus. Não somos consumidos porque a compaixão de Deus não se esgota. A ira de Deus termina, mas a sua compaixão não termina. Deus está sempre disposto a nos perdoar e a pagar os nossos erros. Em Hebreus 8:12 diz: pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Enquanto o inimigo fica nos acusando do nosso passado, do que fizemos de errado ou o certo que deixamos de fazer, aí vem Jesus, o sumo sacerdote, o mediador entre Deus e o homem, o Cordeiro Santo de Deus, a fim de ser sacrificado em nosso lugar e levar os nossos pecados, nos fazendo nova criatura. E diz a palavra do Senhor: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Tem uma passagem muito interessante na Bíblia, está no livro de Jonas. Ali nós vemos um povo conhecido pela crueldade, pela iniquidade, perversidade, pela violência. Eram os ninivitas. Nínive estava acendendo a ira de Deus. A Bíblia diz que a malícia daquele povo subiu até o Senhor. Deus queria dar uma nova chance para aquele povo, uma nova oportunidade. O amor de Deus é para com todos. Foi por isso que Deus então enviou o profeta Jonas até aquela cidade. Romanos 5:20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. A grande misericórdia de Deus chegou até os ninivitas. A Bíblia diz que Nínive se arrependeu dos pecados, as suas obras mudaram, se converteram dos seus maus caminhos. A atitude e o quebrantamento de Nínive tocou o coração de Deus. O próprio profeta Jonas, ele teve resistência de ir pregar naquele lugar. Afinal, os ninivitas eram inimigos ferrenhos do seu povo. Aquele povo é ruim, aquele povo é cruel, aquele povo não merece, aquele povo ele tem que ser destruído. Imagina os pensamentos de Jonas. O pensamento de Jonas, muitas das vezes, é o nosso pensamento. Será que um assassino de alguém conhecido nosso, ou de uma pessoa tão inocente, merece um perdão? Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. O amor de Deus é infinitamente maior. Deus não pensa como o homem pensa. Deus não age como o homem age. O homem quer vingança. O homem hoje diz que ama, mas amanhã esse mesmo homem diz que odeia. Ele é instável. Para nós é muito difícil perdoar alguém que praticou grande delito, principalmente se for um dos nossos parentes, amigos. Mas é nosso papel perdoar, esquecer. É nosso papel ter compaixão pelos perdidos, amar os inimigos. E para encerrar, Mateus
5, versículo 7 diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Senhor nosso Deus e Pai, eu encerro esta reflexão agradecendo a Ti pela Tua bondade, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, Sua compaixão para conosco. Senhor, não tem palavras para expressar o Seu grande amor. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia alcance esses milhares de corações, de ouvintes que estão agora nos acompanhando, seja pelas ondas do rádio ou pela internet. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.